O seu projeto de software sofre com descontrole ou até falta de flexibilidade do que é entregue, problemas de comunicação, facilidade para trabalhar de forma colaborativa e até mesmo aceitar a gestão ágil e adaptativa como um todo, e você não sabe como melhorar isso? Se você sofre com esse tipo de contexto, fica comigo nesse vídeo. Saudações para você que trabalha com definição ou gestão da entrega de software e precisa saber como aplicar técnicas, ferramentas e até mesmo aprender com quem está trabalhando aí no campo de batalha e tá aqui nesse canal para justamente conseguir melhorar o seu trabalho. O meu nome é Agostinho Risso, se você não me conhece ainda, e eu trabalho com definição e gestão da entrega de projetos que possuem software para ampliar a capacidade das organizações a diversos anos. Se você tá caindo agora nesse canal e não tá inscrito, se inscreve aí, curte o conteúdo se ele fizer sentido para você e me acompanha também nas redes sociais, lá no Instagram, eu coloco bastante conteúdo complementar aqui do canal, que eu tenho certeza que pode agregar bastante contigo. Bom, esse aqui é o programa Luz da Gestão, a gente vai trabalhar aqui sobre a tratar, né, conceitos e técnicas que você pode aplicar dentro do seu projeto para melhorar a definição e a gestão da entrega de projetos de software. E o tema de hoje é o contexto organizacional do projeto. Se você estuda gestão de projetos, você vai entender que o contexto organizacional, o ambiente que os projetos atuam, ele faz muita diferença. Não é só o tipo de produto, a abordagem, a equipe que está trabalhando na construção do produto ou até um terceirizado, né? O ambiente que ele atua, tanto no nível da organização que está recebendo o produto quanto do cliente, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, o tema especificamente desse episódio, né, como a gente optou aqui por estruturar ele, né, é basicamente esse, né, o título, como deixar o ambiente mais favorável no seu projeto de software. E para tratar disso, é importante primeiro entender que há várias coisas acabam se confundindo quando a gente trata de ambiente. Primeiro, o que é abordagem e desenvolvimento? Então, muita gente pode erroneamente achar que o ambiente é ágil, o ambiente é adaptativo, o ambiente é maduro e de alguma forma até faz sentido você tratar disso, mas são coisas relativamente diferentes. Então, se você entender que uma coisa é a abordagem e desenvolvimento, ou seja, como você vai construir esse produto, a gente vai falar aqui especificamente sobre o que é abordagem e desenvolvimento, o que é a maturidade em gestão de projetos, que é aí um contexto específico relacionado a um framework, né, para você aplicar a maturidade. Então você pode usar tanto o framework do Darcy quanto o framework da Axelos ou qualquer outro framework, né? Normalmente são questionários estruturados que você aplica para entender o que é maturidade em gestão de projetos e o que é a favorabilidade do ambiente, que é especificamente o que a gente vai tratar aqui mais profundamente, tá? Então, por que é importante você entender isso? Porque a abordagem de desenvolvimento, ela é basicamente enquadrada em três tipos. Você tem a abordagem de desenvolvimento preditiva, que é daí você vai lá, planeja tudo o que você precisa fazer, e aí constrói e entrega. E é importante entender que na abordagem preditiva você planeja, entrega e aí sim colhe o feedback. E se você colher o feedback, por exemplo, errado, você replaneja tudo. Então, por que para software, por exemplo, normalmente a abordagem preditiva ela não é adequada? Porque imagina você planejar todo o seu software antes, aí você entrega tudo para o cliente, só aí você colhe o feedback. Então, por isso que normalmente para entrega de software, a abordagem híbrida que você planeja uma parte, entrega, colhe feedback e adapta é melhor, assim como adaptativo, do que a abordagem preditiva. Por quê? Porque software ele é normalmente entregue em um ambiente incerto, o cliente não consegue expressar exatamente o que ele precisa, a necessidade da organização é relativamente volátil, então você planejar tudo antes para daí entregar pode ser muito prejudicial, mas é importante entender que apesar de você trabalhar com abordagem híbrida ou adaptativa, não significa que você não tem que planejar nada. E não significa também que para determinados contextos a abordagem preditiva ela não pode ser útil, né? Então, pelo contrário, às vezes, dependendo, por exemplo, se você vai entregar um software praticamente padrão, então, um cliente foi lá e comprou um software de prateleira.
muito provavelmente, o fato de você conseguir planejar tudo antes para depois entregar é favorável. Por quê? Porque o seu software já está pré-estruturado. Então, por isso que muitas empresas elas optam por, às vezes, entregar um produto padrão, elas vão lá, implantam um padrão e depois elas customizam. Então, em um determinado período desse projeto, a abordagem ela foi preditiva e isso é favorável para o ambiente. E depois ela se tornou híbrida ou adaptativa, por exemplo, em fases posteriores ali de configuração e criação das customizações, tá bom? Então é muito importante entender isso, né? A abordagem preditiva, híbrida e adaptativa, isso sim é a configuração, né, do que é uma abordagem de desenvolvimento. Por outro lado, isso não se confunde com maturidade em gestão de projetos. Então você, primeiro, entende, a gente estava falando o quê? Sobre deixar o ambiente mais favorável. Não significa que porque você está fazendo um projeto de software e a abordagem é preditiva, não é favorável. Não, não é isso. Às vezes, para o contexto é bom que seja preditiva ou não. A mesma forma acontece para as outras abordagens híbridas ou adaptativas. Isso depende de uma série de fatores que a gente até vai abordar eles aqui um pouco mais profundamente. Então é importante entender que são coisas diferentes. Não é porque você vai entregar o seu software de forma preditiva, híbrida ou adaptativa que o ambiente não é favorável ou porque a maturidade em gestão de projetos da empresa é baixa. E é por isso que eu considerei relevante aqui trazer para vocês o que é a maturidade em gestão de projetos. Porque maturidade, por exemplo, segundo Darcy Prado, que é uma das pessoas mais referência aqui no Brasil para falar de maturidade, ela aborda uma série de fatores, não só a abordagem de desenvolvimento. Ela aborda competência técnica e contextual, ou seja, o quanto as pessoas que estão trabalhando para construir determinado produto dominam tecnicamente a capacidade desse produto criar impacto na área de negócio. Isso sim é maturidade técnica e contextual. As pessoas têm condições de construir o produto de forma adequada, elas sabem que aquele produto impacta de fato a área de negócio. Competência comportamental, também conhecida aí como soft skills, né? A habilidade de comunicar, de liderar, de lidar com conflitos, fazer negociações. A competência em gestão de projetos, que é o quanto essas pessoas dominam tanto a teoria quanto a prática da gestão de projetos, né? Então, hoje, a gestão de projetos ela já não é uma coisa, como que eu posso dizer, empírica. Cada um vai lá e gerencia a transformação de uma forma. Existe várias fontes, né, de conhecimento que você pode estudar, como, por exemplo, o PMBOK, que é mais conhecido aqui na América, ou o Prince2, que é mais conhecido na Europa, a IPMA também, então a ISO, né, de gestão de projetos. Existem várias fontes de conhecimento relacionadas à gestão de projetos que, para você ser considerado competente, existem técnicas específicas. Então, você pode tirar uma certificação em gestão de projetos que exige que você tenha comprovada experiência ou simplesmente conhecimento, enfim, são coisas diferentes. Então, perceba que uma coisa é a competência técnica, que é a capacidade de construir o produto e gerar impacto na área de negócio. Outra coisa é a competência comportamental, também conhecido como soft skills, e outra coisa é a competência em gestão de projetos. Então, perceba que para ter maturidade em gestão de projetos, as pessoas que trabalham com gestão de projetos, elas precisam ser competentes em tudo isso, né? Além disso, as pessoas elas precisam estar em um ambiente com alinhamento estratégico, ou seja, precisa existir uma conexão relativamente clara ou explicitamente clara em o quanto esses projetos têm alinhamento com a visão de futuro da empresa. Então, uma coisa é a gestão de projetos, que trata de um projeto especificamente, a outra coisa é a gestão de portfólio, que trata de um grupo de projetos que esse projeto faz parte. Então, são coisas diferentes. Quando você está em um ambiente em que existe uma alta maturidade em gestão de projetos, o alinhamento estratégico é claro, ou seja, é facilmente perceptível o quanto a entrega desse projeto contribui com o ambiente de maneira geral. Olha, eu entregando esse projeto, consigo reduzir custos. E aí, eu sei que a empresa ela tem um objetivo estratégico de redução de custos dobrado para uma determinada área, que é a área que vai colher os resultados desse projeto. Então, isso sim é maturidade em gestão de projetos, tá? Relacionada a alinhamento estratégico, a conexão entre o projeto, portfólio e o objetivo estratégico da empresa. E uma outra coisa é, por exemplo, a maturidade da metodologia, ou seja, quantas pessoas estudam bem um determinado método, quanto elas conhecem esse método através do estudo,
e através da prática. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre metodologia, eu gosto de dizer que uma coisa é a metodologia, ou seja, é o estudo de um determinado método. É importante que as empresas tenham metodologia? É fundamental. Por quê? Se as empresas não têm metodologia, as pessoas dessa empresa não estudam o método, o passo a passo de como a empresa, por exemplo, faz a gestão de projetos. Então, como que é a concepção, como que é a priorização, o planejamento, como que isso acontece? Com que frequência as pessoas revisam isso para, por exemplo, planejar melhorias, entende? Isso é a metodologia, é o estudo de um determinado método. A outra coisa é o método, que é o processo em si, que pode e, na verdade, até deve começar por um processo estruturado fora de um sistema e depois ser migrado para um sistema para ele ter mais rastreabilidade, para você poder aferir os dados e controlar a governança disso. Então, uma coisa é o método, o processo, outra coisa é a metodologia. E quando você vai falar de maturidade em gestão de projetos, é importante entender que quando a empresa tem uma metodologia madura, significa que ela é implantada e ela é plenamente utilizada, certo? Não só o estudo do método, como a prática desse método. E é por isso que é importante entender também que se você está num ambiente que a informatização é boa, é adequada, essa metodologia ela é suportada por informatização. Então não adianta você ter um processo ali super bem estruturado, um fluxo super bem desenhado ali, um manual de gestão de projetos bem completo que as pessoas podem ler ali e algumas vão ter maior ou menor dificuldade de se engajar, mas elas conseguem entender como gerenciar projetos nessa organização, mas não tem sistemas sustentando isso. Então qual que é a chance disso ser seguido, disso ser usado para de fato os projetos serem bem entregues? É muito pequena, tá? Então, por isso que isso é uma dimensão da maturidade também. E outra coisa é a estrutura organizacional. Ou seja, será que, por exemplo, existem pessoas ali formalmente chamadas de gerentes de projeto? Será que essa empresa tem um escritório de gerenciamento de projetos? Será que existe uma diretoria com atribuições relacionadas à gestão de projetos? Então, a estrutura organizacional, como essa empresa se configura dentro do seu organograma, que é ali a estrutura inicial, mas também dentro das descrições de papéis e responsabilidades, isso está muito relacionado também à maturidade na dimensão de estrutura organizacional, tá bom? Então isso é maturidade em gestão de projetos e percebe a diferença entre abordagem de desenvolvimento e maturidade em gestão de projetos? É uma diferença clara. E a outra coisa é a favorabilidade do ambiente. Então quando você diz, meu ambiente não é favorável, as pessoas não têm maturidade, a empresa não é madura, podem ter várias verdades relacionadas a isso, mas elas são coisas diferentes. E por que é importante você saber a diferença delas? Porque a forma de tratar é diferente, né? Os artefatos para você diagnosticar e para você poder depois, a partir desse diagnóstico, melhorar o ambiente, melhorar a maturidade, são diferentes. A favorabilidade já é relacionada a, por exemplo, o índice de flexibilidade no que é entregue, o nível de colaboração, a facilidade de comunicação, a habilidade de trabalhar de forma iterativa e entregar de forma incremental, o quanto o ambiente é vantajoso, né, para o seu projeto e o quanto existe a aceitação da gestão ágil. Eu já até trouxe esse instrumento aqui, que é um instrumento chamado Agilômetro, né, lá do Prince 2 Agile. E hoje a ideia é entrar a fundo nisso, por quê? Porque quando se trata de um ambiente não favorável, ou seja, você está em um projeto que você vê que parece que tudo está conspirando contra, ou seja, as pessoas não conseguem trabalhar direito, não conseguem se comunicar, em todos os níveis, tanto da organização quanto de dentro do projeto, isso pode ter relação com a abordagem de desenvolvimento, que a gente viu ali, que ela é preditiva, ágil, preditiva, híbrida, adaptativa? Pode ter. Isso tem relação com a maturidade em gestão de projetos? Pode ter também. Mas, se você começa por um diagnóstico do quanto o ambiente é favorável, tende a gerar um resultado que você pode atuar mais rápido, entende? Então é por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. E antes da gente entrar especificamente nisso, é importante entender que as pessoas confundem o que é velocidade de desenvolvimento, abordagem de desenvolvimento e favorabilidade do ambiente. Então, antes da gente aprofundar sobre como melhorar a favorabilidade, é importante entender que velocidade de desenvolvimento é diferente de abordagem de desenvolvimento.
Então, por que que é isso? Porque, infelizmente, pessoal, eu digo isso infelizmente porque trabalhando com gestão de projetos, tanto com as abordagens preditivas, híbridas ou adaptativas, e entendendo também o contexto da origem desse termo gestão ágil, as pessoas acham que porque o seu projeto vai ser, por exemplo, trabalhado em uma abordagem de desenvolvimento adaptativa ou ágil, ele vai terminar mais rápido, e não é verdade. Por isso que é importante entender isso, que a velocidade de desenvolvimento, ela está relacionada ao quê? A quão rápido você acha que vai ser desenvolvido o produto e o cliente vai dar a aceitação final daquele projeto. Isso é a velocidade de desenvolvimento, que é diferente da abordagem. Só que por a gestão adaptativa ser chamada gestão ágil, ágil é o quê? É velocidade. E a abordagem de desenvolvimento é adaptativa. Então a gestão ágil ela deveria se chamar de gestão adaptativa e não gestão ágil, porque ágil é velocidade de desenvolvimento. Mas, por contexto, acabou sendo chamada dessa forma, mas não é verdade, tá? Não, elas não são a mesma coisa. A velocidade de desenvolvimento, ela está relacionada, por exemplo, a isso aqui, ó. Se eu tenho uma abordagem de desenvolvimento iterativa, ou seja, eu vou interagir com o meu cliente várias vezes, entregando alguma coisa, colhendo feedback, até eu ter ali um resultado final. Pode ser que essa abordagem de desenvolvimento iterativa, que eu tenho várias interações com o meu cliente, faça com que eu termine mais rápido. Pode ser que não, pode ser que isso demore demais. Por quê? Porque eu não tenho um ambiente favorável, que é o que a gente vai ver com mais profundidade. Então, isso aqui é uma demonstração de abordagem de desenvolvimento iterativa, ou seja, eu entrego um desenho, colho o feedback, aí eu vou lá e desenho ele de uma forma mais detalhada. Aí eu crio um app de computador, depois eu crio um app de celular, entende? Então eu crio algo, recebo feedback, crio alguma coisa melhor, recebo feedback. Isso é uma abordagem de desenvolvimento iterativa, que eu faço interações durante o ciclo de desenvolvimento do produto. A outra coisa é a abordagem de desenvolvimento incremental, ou seja, eu construo ali primeiro a fundação da casa, depois eu crio a estrutura, depois eu crio as paredes e por último a casa completa, ou seja, eu vou incrementando o meu produto. Então, pode ser que eu faça uma abordagem de desenvolvimento incremental, interativa, ou incremental não interativa, ou seja, eu fiz isso de forma totalmente preditiva antes, e aí entreguei e não fiz nenhuma interação com o cliente. Então você entende que quando a gente fala de abordagem de desenvolvimento preditiva, ela pode ser iterativa, incremental ou não. Então, o conceito de abordagem de desenvolvimento interativa e abordagem de desenvolvimento incremental, ela pode acontecer ou não, depende do contexto do seu projeto. E o que é a velocidade? Poxa, se eu entregar isso de forma interativa, eu vou conseguir finalizar mais rápido? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, recentemente, eu fiz até um vídeo aqui no canal com o Douglas, né, o Douglas Romão, e a gente falou lá sobre um projeto que ele chamou de Moving Target, ou seja, pelo fato do cliente a todo momento fazer interações, inferindo ali o que deveria ser feito, o projeto acabou demorando mais, acabou demorando muito mais horas do que o que eles tinham previsto. Então não é necessariamente porque você cria mais interações com o cliente que aquilo vai concluir mais rápido, porque você teve mais oportunidades, por exemplo, de colher feedback ou de refinar requisito. Entende? Então são coisas totalmente diferentes. Eu trouxe isso porque isso mostra que além da abordagem de desenvolvimento, o fator de você criar interações ou de entregar de forma incremental pode também influenciar na velocidade. A velocidade é quanto tempo demora entre o planejamento, né, e a concepção lá do seu projeto e a entrega final. Isso é velocidade de desenvolvimento, tá? A abordagem de desenvolvimento a gente já viu. A preditiva você planeja tudo antes. Híbrida você planeja em alto nível e depois detalha. E adaptativa você, por um período, planeja aquilo não em alto nível, apenas para a finalidade de refinar os requisitos, entrega e aí colhe feedback do cliente e adapta, mas você certamente parte de uma visão do produto. Então a maneira de você fazer a gestão ágil é bem diferente, por exemplo, da gestão preditiva, porque você planeja o escopo, né? Na versão 100% adaptativa, o que você
planeja 100% a visão do produto, ou seja, o impacto que esse produto vai gerar no longo prazo, tá? Mas o escopo aí você flexibiliza conforme um plano de gestão do escopo, tá? E aí, isso tudo, infelizmente, é confundido com favorabilidade do ambiente, que é uma coisa diferente. Então, por exemplo, quais são as coisas que você vai diagnosticar para entender o quanto o seu ambiente é favorável? Primeira coisa, você precisa entender que isso é feito em um ciclo de vida do seu projeto. Então, não é em qualquer momento que você vai lá e aplica um instrumento desse para fazer o diagnóstico. Você até pode aplicar esse diagnóstico independente de qual é o contexto que seu projeto esteja, mas para você entender e conseguir prevenir, por exemplo, no seu próximo projeto, dos problemas relacionados ao ambiente não favorável, é importante você entender o porquê é importante planejar, abordar desenvolvimento. Então, o primeiro ponto é, se você segue uma estrutura de processo similar ou adaptada do Prince 2, você vai entender que você tem uma fase ali de starting up a project, ou seja, você está começando o projeto. E aí, quando você começa o projeto, existe uma série de coisas que você faz, vou mostrar aqui para você, e depois que você finaliza isso, aí você vai lá e solicita para iniciar o projeto. Aqui, esse Request to Initiate a Project é uma solicitação para você planejar o seu projeto em mais detalhes, porque o que o Prince chama de Initiating a Project, na verdade, é o planejamento do projeto como um todo, tá? Então, o que é especificamente esse Starting Up a Project? É uma série de coisas, então, a partir do mandato do projeto e várias outras coisas, né? Você apontar lá o executivo, capturar lições aprendidas anteriores, fazer o business case, designar o time de gestão de projetos, você vai lá e seleciona a abordagem de desenvolvimento do projeto. Então, você seleciona a abordagem do projeto e faz a união do brief do projeto. Então, o que é especificamente essa abordagem de desenvolvimento? Você precisa entender o seguinte: quando você trata da gestão ágil de projetos, a gestão adaptativa de projetos, você tem pelo menos 6 variáveis que são gerenciadas: o tempo, o custo, os benefícios, os riscos, os critérios de qualidade e o escopo. A abordagem de desenvolvimento é como você vai lidar com cada uma delas, né? Então, como que você vai saber se o projeto está atrasado ou está no prazo? Como que você vai saber se o custo está dentro ou fora do orçamento? Como que você vai saber se os benefícios foram entregues ou não? Como você vai lidar com a gestão de riscos? Como você vai mensurar o critério de qualidade? Como você vai tratar da gestão do escopo? Então, entenda que é recomendado que, quando você trata de tempo e de custo, você sempre esteja consertando parâmetros que são previamente estruturados, porque são variáveis muito importantes para o seu cliente. Se você perguntar para o seu cliente hoje se ele quer saber quando vai terminar o software e quanto vai custar, independente se você está tratando a abordagem de desenvolvimento de forma híbrida ou adaptativa, por exemplo, que é onde existe mais tabu sobre isso, ele vai querer saber quando termina e quanto vai custar no final. Os benefícios, né? Quando que você vai aferir se o impacto do projeto aconteceu, né? Como que você vai tratar as principais incertezas? Aí sim, você está tratando não só de consertar, digamos assim, que é o termo fixo aqui, mas também de flexibilizar, porque pode ser que você tenha uma visão inicial de benefícios que são aparentemente viáveis no primeiro momento, mas depois se tornam inviáveis, e aí você, por exemplo, conserta isso, pede para alterar formalmente, ou flexibiliza de alguma forma. E já os critérios de qualidade e de escopo, aí normalmente você vai flexibilizar. Então entenda que tempo e custo você não flexibiliza. Se você vai entregar mais tarde, vai custar mais caro, precisa de um processo de gestão da mudança relacionado a isso. Se você vai mudar benefícios e riscos, talvez você flexibilize. Por quê? Porque pode ser que o seu cliente não esteja disposto a mudar um benefício que ele considerava prioridade para o projeto. Pode ser que ele não esteja mais disposto a terminar o projeto ali com uma tolerância a risco de prazo tão grande, né? Antes ele aceitava, olha, pode terminar esse projeto entre
100 e 200 dias, né? Você tem uma margem super grande ali de risco relacionado ao prazo. Mas agora ele fala, não, ó, tem que ser no máximo entre 100 e 150 dias. Então, talvez ele flexibilize os riscos, talvez não. Já os critérios de qualidade e escopo, na maioria das vezes, vão ser flexibilizados, todavia, é importante você entender que vão existir critérios para você consertar e flexibilizar isso, tá bom? Então é por isso que é fundamental você planejar a abordagem de desenvolvimento. E aí entenda o seguinte, se você não fizer esse planejamento, o que acontece? Bom, por exemplo, quando você vai tratar de começar o planejamento do projeto, será que o seu cliente ele sabe que está bem planejado? Né? Ou que pelo menos o business case, que é o que a gente viu que é feito nessa parte, será que ele está bem estruturado? Se você não planejou direito a abordagem de desenvolvimento, pode ser que ele não se sinta seguro para você começar a mobilizar recursos e planejar esse projeto, para você autorizar o início do projeto, né, derivado ali do processo de Direct Approach. Pode ser que isso não seja autorizado, né, para você solicitar a entrega do projeto, para você gerenciar o estágio, para você aprovar uma entrega. Então, vários subprocessos aqui desse projeto de gestão de projetos, eles vão ficar correndo risco. Por quê? Você não sabe direito como tratar o escopo, o tempo, o custo, os critérios de qualidade. Então, para você solicitar o início do planejamento, para você solicitar a aprovação da entrega, para você autorizar, por exemplo, a construção de um produto, você vai ter muitas incertezas. Tudo vai ser feito de forma muito empírica e você corre o risco, por exemplo, de não saber se você precisa terminar de forma prematura o seu projeto, né? Ou quando você de fato completou uma parte do pacote de trabalho. Então, se você até olhar o vídeo ali que eu fiz com o Douglas, ele vai falar, poxa, às vezes o cliente perguntava pra gente, né? Quando que você vai acabar baseado, por exemplo, no quanto você concluiu agora em percentual do que foi construído o projeto? Ele falava, eu não sei quanto que eu concluí de percentual do projeto, porque você tá toda hora interferindo nas sprints, você tá toda hora mudando o que precisa ser feito, então você não tem uma visão do produto de mais longo prazo, que não precisa ser necessariamente um congelamento do escopo, eu não sei quando que o projeto vai acabar, eu não tenho uma visão do todo. E aí, essa simples atividade de completar ali um pacote de trabalho ou solicitar o encerramento do projeto, ele é comprometido. Você tem muitas incertezas relacionadas a isso e você, sem uma correta abordagem de desenvolvimento, não consegue começar o projeto direito, né? Tudo o que você precisa fazer depois acaba sendo comprometido. Tá? Então, é isso que acontece se você não fizer esse planejamento, e aí todas essas variáveis aqui, elas vão ser gerenciadas de uma forma muito empírica e arriscada, tá? Então, qual é o melhor momento para você planejar? É aqui, na atividade de Starting Up a Project. Como? Você faz isso da seguinte forma. Isso aqui é uma descrição do que é a abordagem do projeto, tá? É uma descrição em alto nível, mas eu vou traduzir aqui para vocês entenderem que ela precisa ser adaptada ao contexto do seu projeto, porque cada projeto acontece de uma forma. Então, por exemplo, o que o Prince 2 ele fala que é a abordagem do projeto? Ela define o quê? As escolhas de solução que vão ser usadas para que o projeto entregue a opção de negócio selecionada no business case. Entende? Então, quais são as escolhas de solução? Pode ser que tenha alguma solução que você escolha entregar ela, por exemplo, de prateleira. Então, eu tenho um sistema, por exemplo, um RP, que eu vou comprar aquele sistema de prateleira e vou plugar ali na minha operação. Só que aí, um outro sistema, que é o que, por exemplo, vai mostrar os painéis, os indicadores de desempenho, esse sistema eu vou entregar ele de forma adaptativa, ou seja, eu vou definir uma meta que eu quero controlar tais e tais indicadores, mas eu vou mudar quais parâmetros vão ser aferidos conforme eu tenho acesso a esses painéis, entende? Então, a abordagem de desenvolvimento, ela avalia isso, né? Quais soluções vão ser usadas para que essas opções de negócio selecionadas no business case atendam à necessidade da organização. Então, leva em consideração o ambiente operacional, por isso que a gente vai falar aqui de favorabilidade do ambiente, né? Em que a solução precisa
casar com os requisitos de adaptação. Então, vejam que o ambiente organizacional e os requisitos de adaptação são considerados. Então, como que eu vou adaptar a entrega, adaptar as necessidades, adaptar os critérios de qualidade e os benefícios ao meu ambiente organizacional? Tudo isso é abordagem de desenvolvimento, e é por isso que é importante você tomar muito cuidado com isso e não simplesmente sair fazendo, presumir que o seu projeto vai ser ágil e as coisas vão sendo adaptadas ali conforme como que eu posso dizer, o sabor dos acontecimentos. A chance de dar errado é muito grande, tá? Então vamos lá. Como que você vai fazer então isso, né, especificamente? Então, por exemplo, o cliente ele pode não saber se existe uma necessidade de flexibilizar o que é entregue. Então, se o cliente não sabe que é necessário flexibilizar, você pode precisar dar um treinamento e educação apropriada para esse cliente para entender que eventualmente esse tipo de solução que a abordagem de desenvolvimento considerou que é necessário ser entregue e de forma flexível, se não for entregue dessa forma, vai causar malefícios pro projeto, né? Tem muitos requisitos que são musts, ou seja, requisitos que o cliente falou, não, sem isso não dá para entregar. Sem isso o projeto vai ser um fracasso. Então, se tem muitos requisitos que são musts, ou seja, são obrigatórios, você pode avaliar essas premissas que estão por trás disso, né? Será que elas já foram desafiadas para de fato indicar se são de fato uma prioridade, entende? Então, às vezes, se você tem premissas que indicam que muitos requisitos são prioridade, são indispensáveis, pode ser que a flexibilidade do que vai ser entregue seja muito baixa, entende? Então, se o seu cliente não considera a necessidade de entregar de forma flexível e tem muitos requisitos obrigatórios, a flexibilidade do seu projeto é super baixa e o ambiente é pouco favorável. Ou seja, se você não entregar estritamente o que é considerado como obrigatório e você não tiver flexibilidade para adaptar, você vai sofrer bastante no ambiente desse projeto. Sofrer por quê? Porque pode ser que você corra risco precisando planejar demais um escopo que, apesar do esforço de planejamento, não vai te levar para lugar algum, porque se você está trabalhando com software, você sabe, às vezes o esforço demasiado em planejamento, ele poderia ter sido menor caso você planejasse um pouco, entregasse e solicitasse feedback do cliente. Então, se você tem um ambiente pouco favorável à flexibilidade, isso não pode ser feito. E aí, o que você pode fazer? Treinamento e educação. Então, é importante entender que esse agilômetro, né, esse instrumento, ele não serve para você simplesmente atribuir um score ali, por exemplo, eu vi que flexibilidade é 1, então meu projeto não é ágil, não é flexível. Não, ele tem o objetivo de fazer um diagnóstico, a partir desse diagnóstico você constrói um plano de ação para melhorar. Esse é o objetivo dele, tá? Não para dar um score de quão ágil é o seu projeto. O segundo ponto, que é nível de colaboração. Então, por exemplo, as pessoas podem ficar juntas ali e quebrar as barreiras, né? Então, ou não, é muito restrito a capacidade das pessoas interagirem, né? Então, existem razões sobre por que as pessoas estão relutantes para colaborar, né? Isso já aconteceu no passado, né? Então, existe alguma bagagem política. Então, o quanto as pessoas podem interagir entre elas, tanto dentro do mesmo departamento ou em departamentos distintos, né? Então, as pessoas elas têm capacidade de trabalhar junto e planejar as soluções ou tudo tem que vir top-down? O que já aconteceu historicamente? Existem restrições políticas, então é importante a partir dessas análises você chegar numa conclusão, num diagnóstico que vai permitir você planejar ações de melhoria. Facilidade de comunicação. Então você consegue construir ali oportunidades para as pessoas se verem pelo menos uma vez por semana. A gente sabe aqui, depois da pandemia, o quanto é importante retomar esse contato físico entre as pessoas, pelo menos trabalhando presencialmente, pelo menos ligando a câmera, né? Então as pessoas conseguem criar esse tipo de vínculo e se comunicar melhor. Você consegue pelo menos fazer videoconferência se as pessoas estão em fuso horários distintos, você consegue localizar o time para entender o que eles estão fazendo, em que local que eles estão atuando para facilitar a comunicação relacionada a isso, e você consegue melhorar
soluções táteis, né, tecnológicas de baixa tecnologia para apresentar informações? É possível fazer isso? Isso tudo pode melhorar a comunicação. Por que soluções low-tech podem ser melhores? Porque uma coisa é a comunicação baseada, por exemplo, em PowerPoint aqui numa reunião remota. Outra coisa é uma apresentação que seja mesmo num PowerPoint, mas numa sala física. Então, a capacidade de interação das pessoas é maior. Então, eventualmente, para um contexto de ambiente de projetos, isso pode melhorar bastante a comunicação. Outros fatores relacionados, por exemplo, a habilidade de trabalhar interativamente. Então, nesse ponto, é importante entender que o time pode ser desafiado para que algo já seja entregue e já seja usado de uma forma ou de outra. Então, em vez de construir algo que não pode ser utilizado, simplesmente receber um feedback, já é possível construir alguma coisa que já vai ser utilizada e receber um feedback derivado do uso e não simplesmente da observação. O que pode ser entregue na primeira release, né? Então, o conceito de release é importante porque ele é justamente uma fase do projeto que já vai ser entregue um produto capaz de impactar o negócio. Então, o que vai estar nessa primeira release? Vai ser uma coisa que vai impactar muito pouco ou já vai gerar um impacto significativo no negócio? Você desafiar a equipe nesse sentido pode ser importante, né? Então, algo que pode já entrar em uso em várias formas, já para você conseguir uma quick win, né? Um ganho de resultado rápido e tente, né, mensurar o valor de você entregar alguma coisa mais cedo. Ou seja, tudo relacionado à habilidade de trabalhar de forma incremental tem relação com a capacidade dessa equipe e da capacidade do cliente de perceber resultado nas primeiras entregas do produto. Então, o quanto isso está presente dentro do seu projeto pode tornar um ambiente muito mais favorável. As condições ambientais vantajosas. O que seria isso? Você precisa de ferramentas novas? Você pode fazer mais coisas para proteger o time de distúrbios externos, né? Algum tipo de treinamento pode ajudar as pessoas a lidar melhor com as ferramentas, as técnicas de gestão de projetos e também com as interferências externas que vão afetar negativamente o projeto. Já os fatores comerciais, né, eles podem ser ajustados para que a forma de trabalho ágil seja melhor, né? Os terceirizados, né, eles precisam de alertas sobre o projeto estar usando a abordagem ágil, né? Você pode desenhar ali a experiência das pessoas para melhorar a vantagem nesse ambiente, né? Então, quando a gente fala de condições ambientais vantajosas, está relacionado a isso. Ferramentas, treinamento, relações comerciais e capacidades de, por exemplo, se você tiver terceiros, deles entenderem o ambiente ágil para poder atuar da melhor forma. E por último, mas não menos importante, a aceitação da gestão ágil, né? Algum tipo de treinamento vai ajudar, né? Você precisa de workshops para entregar mensagens-chave, né? Lá no estudo de caso ali que eu trouxe com o Douglas, você vai ver que ele diz que todos os workshops de coleta e estruturação de requisitos, eles foram simplesmente dispensados e isso causou um tremendo impacto negativo no projeto. Então, nesse caso, a aceitação da gestão ágil, por exemplo, em workshops de estruturação de requisitos, foi totalmente negligenciada, né? Você consegue direcionar as pessoas para conseguir informações úteis, né? E o conhecimento relacionado à gestão ágil, né? Você consegue trabalhar com as pessoas relacionadas a isso, né? Entendendo o quanto elas têm conhecimento sobre a gestão ágil e o quanto esse conhecimento pode ajudar. E, e você consegue, por exemplo, ter pessoas-chave para explicar a gestão ágil para stakeholders-chave, né? Deixar isso claro pode ajudar bastante o seu projeto. Tá? Então, de maneira geral, são essas as perguntas, né, que você faz e de quanto em quanto tempo você vai avaliar isso sempre que você estiver fazendo esse processo aqui, que é o de Managing a Stage Boundary. Por quê? Uma vez que você começou o projeto, planejou ele e já começou a entregar o produto, você precisa, por exemplo, planejar o próximo estágio e atualizar o plano do seu projeto. Então, planejando o próximo estágio, você vai poder atualizar a abordagem de desenvolvimento para aquela
próxima fase, né? Então, um princípio muito importante da gestão de projetos, quando você segue o Prince 2, é você planejar e gerenciar por estágios. Então, você precisa ter pelo menos uma fase de planejamento mínima, você precisa ter uma entrega mínima do seu projeto e a capacidade de, uma vez que uma parte do projeto foi entregue, planejar a próxima entrega. Independente se ela vai ser preditiva, adaptativa, híbrida ou qualquer abordagem de desenvolvimento mesclada, né, com interações, entrega incremental, como a gente viu. Então, sempre que você fizer isso, você revisar a sua abordagem de desenvolvimento pode agregar muito. Por quê? Quando você planeja o próximo estágio e atualiza o plano do projeto, isso pode ser revisto, tá? Então, quais os efeitos, né, colaterais de você não planejar a abordagem de desenvolvimento? Você mesmo com várias interações com o seu cliente ou entregas incrementais, não satisfazer a necessidade dele. Você ter as interações prejudicando o seu projeto, a entrega incremental sem feedback, por exemplo, ou 100% preditiva, prejudicar o seu projeto. Então, quando você não planeja a abordagem, não é a abordagem que vai ser maléfica, é a falta de planejamento e adaptação ao longo do ciclo de vida do projeto. Você pode escolher uma abordagem que não vai atender a necessidade do seu cliente e todo mundo vai ficar insatisfeito. E aí, aquela famosa imagem, né, que todo mundo já viu, que é como o cliente explicou, como o GP entendeu, como o analista projetou, como o programador codificou, como o consultor descreveu, como foi documentado o projeto, o que foi instalado, como foi cobrado, como foi suportado e o que o cliente realmente queria. Você não planejar bem a abordagem de desenvolvimento pode criar esse tipo de consequência negativa e eu acredito que não seja isso, né, que você queira dentro do seu projeto. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês sobre abordagem de desenvolvimento e como melhorar o ambiente que o seu projeto atua é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, convido vocês aí a se inscrever aqui no canal, a me seguir nas redes sociais aqui para não perder os conteúdos complementares que eu coloco no Instagram. E se você gostou desse conteúdo, acho que ele pode ajudar mais pessoas, não esquece de curtir e compartilhar ele. Obrigado.